Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast BNI Rubi. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, principalmente para você que tem patrimônio. Vamos falar sobre holding. Mas antes de começar esse episódio, eu quero agradecer ao nosso patrocinador, Estela Lima, Casa de Pães e Bolos, que traz os lanchinhos aqui para os nossos convidados. E hoje, para falar de holding, eu trouxe duas especialistas, Camila Martins, da Camila Martins Advocacia, e Camila Toledo, da TC Contabilidade, minhas parceiras de BNI. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Jamília. Obrigada, Jamília. Como que começou essa parceria entre vocês? E eu quero que vocês também se apresentem aqui para quem não conhece. Bom, vamos lá. Eu sou a Camila Martins, eu sou advogada, especialista em direito empresarial, tenho um escritório há mais de 15 anos, com atuação e expertise sempre voltada à área empresarial e dando suporte aí para o crescimento de negócios de uma forma segura e estratégica. Eu sou Camila Toledo, contadora, sócia na TC Contabilidade, especialista em tributos, e a gente traz um viés mais consultivo para o cliente próximo para ajudar a empresa a crescer e entender a individualidade de cada empresário. E quando vocês entenderam que a expertise de vocês poderia somar num projeto de holding? Olha, Jamília, já faz bastante tempo que nós trabalhamos juntas, né? Inclusive com holdings, e nós unimos as nossas expertises porque nós imaginamos e temos certeza que são expertises complementares e de fundamental importância quando falamos de estruturação. Primeiro porque, claro, o maior chamariz, né, vamos chamar assim, para uma holding é o aspecto tributário. Mas um outro pilar super importante é a questão contratual, já que a holding, ela se equipara a uma empresa, mas ela tem ali um nível de especificidade que faz com que o contrato ganhe um certo protagonismo. Exato, e nós tivemos, antes até de iniciar estruturar, na verdade, a nossa parceria, contato com várias holdings que já estavam estruturadas, porém com contrato padrão junta comercial, sem proteção nenhuma, imóveis sendo classificados de forma errada e trazendo ali um prejuízo tributário muito grande ali numa futura venda. Então a gente entendeu e formulou, né, uma consultoria, uma estruturação de holding que atendesse a parte contratual de sucessão e tributária. Então é um trabalho a quatro mãos. Camila, você enxerga que o mercado vende hoje a holding como uma solução pronta? Olha, infelizmente ainda assim, Jamile. A verdade é que uma holding, ela pode ser uma baita solução, mas ela pode ser também uma fonte inesgotável de problema. Então, quando a Camila fala aqui, né, que nós viemos de uma demanda, de sentir uma demanda por uma holding mais personalizada, que atenda melhor a realidade, ela vem justamente disso. Então, o mercado, ele vende ainda a holding, em alguns casos, como um CNPJ comum. E isso é um erro muito grande. Camila, e para quem não sabe o que é holding, explica. Vamos lá, a holding, existem vários tipos de holding. A holding pura, que é a holding de participações, ou seja, você tem uma empresa mãe que participa no quadro societário de outras empresas, que é o que de fato vem na lei. Tem a holding patrimonial e a holding familiar. Então, a patrimonial e familiar, ela traz ali o aspecto de sucessão da família e de consolidação do patrimônio para ter uma eficiência tributária, seja numa venda de um imóvel, numa locação. Principalmente na locação, você vê de forma latente essa redução de imposto, porque sai ali de uma pessoa física 27,5% e chega entre 11,5% e 14%. Então, a eficiência tributária dela é o que salta aos olhos de início ali para você fazer a estruturação da holding. E Camila, quando que a holding deixa de ser uma ideia, né, e passa a ser uma decisão estratégica, inteligente e rentável para quem tem patrimônio? Olha, a verdade é que quando a gente fala de holding, nós temos que considerar dois pontos. Primeiro, claro, um patrimônio que, de alguma maneira, já justifique ou aponte para os benefícios de uma holding, como a Camila bem falou aqui, né, que seria uma redução tributária. Mas, por outro lado, às vezes nós temos situações no nosso dia a dia que o patrimônio nem é tão expressivo assim, mas existem ali situações específicas envolvendo aquela família empresária, o instituidor da holding, que também apontam para a necessidade. Por exemplo, conflitos familiares, necessidade de planejar uma sucessão no próprio negócio. Então, são todas situações que uma holding poderia fazer parte de uma estratégia bastante inteligente. Dentro da carteira de clientes de vocês já conseguiram ajudar muitos clientes a realmente ter uma solução mais estratégica e inteligente do patrimônio com as holdings? Sim, na verdade a holding, né, a ideia de estruturações em formato de holding, ela vem crescendo nos últimos anos, então
Antigamente era muito elitizado, então hoje as pessoas têm mais conhecimento, porém o que a gente fala é que a holding não é para todo mundo. Primeiro a gente faz uma análise da viabilidade dela e nós temos vários clientes que se enquadram no perfil, que já estão instituindo holding com a gente, principalmente esse ano, que é um ano decisivo antes de iniciar a reforma tributária de fato, porque o ano que vem muda todo o cenário, mas nós temos vários clientes que nós já estruturamos, já estão em andamento, e temos várias holdings que estão sendo estruturadas nesse momento, aproveitando aí a janela de final de tempo aí antes da reforma. E uma curiosidade importante, Jamile, ao longo aí dessa jornada de auxiliar e dar suporte para essas famílias empreendedoras nas constituições, a gente percebe que elas buscam a holding, claro, pensando aí numa economia tributária, mas elas se veem beneficiadas por esse aspecto de iniciar um processo de sucessão. A bem da verdade é que a grande maioria, ela construiu um patrimônio, ela tem ali um desejo já em relação a como ela gostaria de seguir lá na frente, mas muitas vezes ela não tem o conhecimento, né, do que a lei oferece de opção, quais os instrumentos, inclusive do ponto de vista jurídico, que estão disponíveis para auxiliar nessa jornada, e à medida que nós apresentamos isso para essas famílias, elas se veem, de certa forma, beneficiadas num aspecto muito mais amplo. Traz alguns exemplos, Camila, no processo sucessório, assim, eu ao ter a tomada de decisão de realmente criar, de constituir uma holding no processo sucessório, o que isso gera de fato de benefício? Bom, vamos lá. Quando falamos de processo sucessório, muitas vezes o empresário, ele está naquele momento que ele ainda está bem, ele ainda quer tocar o negócio dele, por exemplo, e administrar o patrimônio, mas ele já quer, de maneira gradativa, e mantendo ali o poder decisório dele, fazer essa sucessão pensando em envolver os filhos, os herdeiros. Então, quando a gente constitui uma holding já com esse viés, já conhecendo esse desejo dele, a gente consegue criar ali lançar a mão de alguns instrumentos jurídicos, de algumas cláusulas no contrato social, por exemplo, num acordo de sócios, que nos permitem manter o controle, como ele gosta, mantê-lo na administração, mas já ir fazendo de forma suave essa transição, né? Além dos ganhos tributários que isso traz, ele também vai ali amadurecendo o processo de sucessão, mas num momento da vida em que ele faz isso com calma, com tranquilidade e, sobretudo, com poder decisório. Então, o contrato que vocês fazem, de fato, valida isso juridicamente, correto? Totalmente. Totalmente. Esse é o nosso diferencial do ponto de vista contratual. Interessante, hein? Porque aí você mantém a governança ali no negócio totalmente alinhada, né? A verdade é que uma grande preocupação é justamente essa. Porque as pessoas, elas querem fazer esse planejamento, mas elas ainda se veem ali, e que bom, né? Preparadas e em condições de seguir administrando, gerindo. Então, a própria ideia de manutenção desse controle, desse poder decisório, que é assegurada contratualmente, ajuda nesse processo. Torna esse processo mais agradável, inclusive para o empresário. E como que vocês começam a organizar isso para o cliente? Bom, a gente começa primeiro entendendo a viabilidade ali do próprio patrimônio dele, né? Qual que é o patrimônio, qual que é a finalidade dele econômica ou não com aquele patrimônio. E depois a gente chega numa questão mais delicada, que é a parte familiar. Se tem conflito ou não, sucessão, né? E aí a gente começa a esmiuçar ali todas as questões da família que são ali muito privadas, né? Daquela pessoa. Depois que a gente faz toda essa análise, estruturou, entendeu, tanto na parte contratual de sucessão, onde a Camila faz uma entrevista com o cliente, e eu faço uma entrevista na parte de viabilidade econômica do patrimônio, a gente apresenta uma solução para o cliente e junto a gente faz a construção ali da holding, que vai ali ser utilizado, o instrumento por muitos e muitos anos dentro da família. Então a gente está falando de preservar patrimônio, certo? Tomada de decisão também nos negócios, né? E o que mais? Bom, só retomando um pouquinho o que a Camila falou, esse processo ele é uma jornada única, tá? Então, para que você tenha uma ideia, em média nós temos aí vários, 5, 6 encontros, a depender logicamente do perfil daquela família, justamente para compreender essas necessidades e trazer essas opções. A verdade, Jamile, é que muitas vezes ele sabe que ele quer começar, como você falou, a organização do patrimônio, a tomada de estratégias e decisões voltadas não somente à economia tributária, mas também ao planejamento sucessório, mas ele não conhece todas as ferramentas disponíveis, todas
todas as cláusulas, por exemplo, as condições que podem estar previstas no contrato, que poderiam, de alguma maneira, assegurar e tranquilizá-lo em relação a aspectos envolvendo a família. Então, toda essa jornada, ela é muito importante. Então, nós vamos construindo ali um projeto a 4 mãos que atenda à necessidade específica daquele núcleo familiar. Então, os benefícios, eles são muitos, claro. Quando a gente fala de família, a gente está falando de potencial conflito, né? Na grande maioria das vezes. E uma holding bem estruturada, do ponto de vista contratual, se ela não elimina o conflito, ela pelo menos ajuda a mitigá-lo, a reduzi-lo. Por quê? Porque nós vamos trazer regras contratuais. Então, às vezes eu tenho ali, por exemplo, uma pessoa que tem mais afinidade com o negócio. Então, eu tenho 3, 4 herdeiros, mas apenas um que administra aquele patrimônio. Aquela empresa, por exemplo. Então, é muito comum que o desejo do instituidor da holding, dos instituidores, seja que aquele que conhece o negócio esteja à frente, sem prejudicar, claro, o direito e a herança dos demais. Então, tudo isso é previsto. Ou seja, a holding, ela permite que ele defina regras, né? Regras, isso traz previsibilidade, segurança e, logicamente, até certo ponto, uma prosperidade para o negócio, né? Maiores chances de prosperidade. Bom, Camila, você comentou muito do processo da família aí dentro do projeto, né, da holding, e eu acredito que deva ter muito conflito, porque a gente tem diversos formatos de famílias hoje, genros que podem interferir. Eu queria que você contasse, ou um case, ou de forma mais clara, como o contrato previne isso e como o seu olhar também para isso minimiza ou talvez bloqueie todos os riscos que podem acontecer aí de proteção de patrimônio. Olha, a verdade, Jamília, é que uma holding bem constituída, né, uma elaboração ali consistente, robusta, ela vai reduzir em muito as chances de conflito. Ou pelo menos vai trazer regras claras para quando isso acontecer. Então as pessoas me perguntam, Camila, isso evita que a família tenha ali divergência? Claro que não. Né? Assim como numa empresa comum, a gente tem um sócio e muitas vezes tem divergência. Mas a holding, ela nos permite saber o que vai acontecer. Então, quando a gente fala da família e dos conflitos, claro, a gente tem configurações familiares bastante distintas. Então, às vezes, a gente tem ali situações que elas precisam ser dirimidas. Às vezes, inimizade entre os próprios herdeiros, às vezes eu venho de 2, 3 casamentos. Então, são todas situações que muito comuns, claro, no dia a dia, na vida da gente, mas que, de alguma maneira, vai impactar ali na holding. Claro, não no que toca ao direito desses herdeiros, mas talvez em relação a como funcionaria depois essas questões envolvendo o patrimônio quando todos herdassem. Então, a holding, ela tem que trazer, sim, todas essas questões de forma ampla, detalhada, num bom contrato, porque um contrato de junta, por exemplo, ele não trata dessas questões. Então, a bem da verdade que uma holding, quando mal constituída com baixo rigor técnico, vamos dizer assim, ela vai potencializar esses conflitos. Eu posso imaginar, porque uma coisa é você fazer uma holding focada em bens. Outra coisa é você constituir uma holding focada em tomada de decisões, sucessão. É totalmente diferente mesmo o trabalho de vocês, né? Excelente. Camila, todo tipo de bem pode ser integralizado numa holding? Não, nem sempre. Na verdade, a gente recomenda que os bens, imóveis para locação, o imóvel para venda, a gente tem que fazer uma simulação para ver se é melhor na holding ou não. Porque a depender do ganho de capital que você vai ter na venda de um imóvel, talvez seja mais vantajoso e mais interessante você tributar na pessoa física. Veículos a gente não recomenda, porque quando vai vender um veículo, você vai ter ganho de capital. Um exemplo, fiscalmente um carro, ele deprecia em 5 anos. Então, em 5 anos, para a Receita Federal, ele perdeu o valor dele, valor zero. Só que você tem o valor de mercado. Então, qualquer valor que você venda ele depois de 6, 7 anos, você vai tributar ali em cima dessa venda. Alguns investimentos também não são vantajosos na empresa, a tributação é mais alta. Aí a gente recomenda sempre um alinhamento com um assessor de investimento para que ele traga ali a solução mais vantajosa. Tudo isso tem que ser analisado. Então, não é todo bem que a gente coloca na holding. E esse é o seu papel, né, de fazer toda essa análise, né? Sim, a gente faz toda essa análise para entender se é viável ou não. Claro, às vezes o sócio ele tem questões muito maiores que fazem ele transferir o bem para a holding até para uma proteção patrimonial, né? Às vezes tem algum problema, a holding vai
a gente não fala que blinda, porque não existe blindagem, mas você ganha tempo para resolver um determinado problema, uma determinada questão, mas tudo isso é alinhado de forma transparente, né, trazendo ali a maior eficiência que você consegue dentro da holding e apresentando as soluções. Pegando esse gancho que a Camila falou, Jamile, da ideia de blindagem, né? Ela de fato não existe. Então, o que você tem é a holding, ela pode, em alguma medida, adicionar uma camada de proteção, tá? Então, é claro, a holding, ela tá ali para organizar o seu patrimônio, para trazer uma eficiência tributária, como a gente já explorou um pouco aqui ao longo do podcast, te assegurar um planejamento sucessório mais eficaz e, sobretudo, mais efetivo, né? Mas a questão é justamente nesta linha. Quando falamos aí do que vai para holding ou não, vai depender muito do objetivo daquela família. Então, por exemplo, muitas vezes é recomendado que, olha, eu vou ter ali todas as empresas dentro da minha holding junto com o meu patrimônio pessoal. Nós temos algumas ressalvas nesse sentido, porque quando nós estamos falando de uma atividade empresarial, por exemplo, a empresa, ela é sinônimo de risco. Então, trazer isso para dentro da holding nem sempre é uma boa estratégia. Então, como a gente falou um pouco aqui para você, a ideia é justamente, a partir da realidade e da necessidade, pensar em algo que faça sentido, sobretudo, para aquela realidade familiar, para aquele momento de negócio e dentro daquelas condições e características ali. E trazendo, assim, um menor risco para a holding possível, para o patrimônio que está ali dentro da holding, seja um imóvel, seja uma participação societária, que eu acho que a grande importância da holding é trazer a proteção para o bem que ela está constituindo. Camila, e a gente está vendo aí muita mudança, né, na reforma tributária, isso também interfere, e queria saber se interfere diretamente aqui na holding, e também sobre o imposto, o ITBI, está sendo julgado aí no STF. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Como isso interfere de forma prática aí no... A questão da imunidade do ITBI, da incidência do ITBI na parte de transferência dos imóveis para a holding, na verdade, ela é algo muito polêmico e não pacificado, porque a Constituição, ela garante que na integralização dos imóveis na holding, haverá não incidência, ou seja, a imunidade do ITBI. Porém, não vem sendo isso que as prefeituras acabam entendendo e decidindo quando a gente pede a própria não incidência, né, em um caso de integralização. Então, hoje, a gente tem o entendimento da prefeitura que, se a holding tem uma atividade imobiliária, uma atividade preponderante imobiliária ou de incorporação, haverá a incidência do ITBI. Tá? Isso é algo que muitas vezes inviabiliza a holding, porque a gente está falando ali de uma alíquota de 2%, 4% sobre o valor dos bens que vão ser integralizados. Então, se você tem um montante relevante ali, expressivo, a gente está falando em centenas de milhares de reais. Né, algo que, de fato, a gente precisa estudar a fundo para ver se vale a pena montar a holding ou não. Hoje, ainda no estado de São Paulo, a gente vê uma vantagem muito grande, mas o ITBI, ele é um imposto municipal, então ele tem que ser avaliado conforme cada município. Toda essa análise, né, de ITBI, incidência, a gente faz já junto na holding, já faz uma projeção de quanto que seria o ITBI na holding, e tem uma questão que muitas prefeituras que aceitam a não incidência, né, de alguma forma, você tem que ter uma observação na questão do capital social. Então, quando a gente faz a integralização do imóvel na holding, a gente pode trazer o valor conforme os valores que estão ali estipulados na declaração de imposto de renda da pessoa física dos instituidores. Se esse valor transferido para a holding, ele for menor que a base do ITBI, a prefeitura entende que ela pode tributar a diferença. Então, um exemplo, eu tenho um imóvel que, quando eu adquiri ele valia 100 mil, e hoje o valor de mercado dele, ou o valor venal dele, a prefeitura já fez alguma alteração, ele está em 1 milhão. Quando eu trago para a holding no valor de 100 mil, a prefeitura ela vai falar, ok, eu te dou a imunidade de ITBI sobre 100 mil, porém, o imóvel hoje está valendo 1 milhão, então os 900 mil de diferença, eu vou tributar o ITBI. E aí é muito importante avaliar a questão do que está acontecendo atualmente, que a Camila vai falar um pouquinho, que é o julgamento do STF sobre esse tema. Bom, Jamile, está todo mundo acompanhando de perto a questão que está sendo julgada no STF. Então, nós tínhamos ali, o tema estava sendo julgado, né, essa imunidade, nós já estávamos ali com uma tendência ligeiramente favorável, né, 4 votos a favor do entendimento pela imunidade, ou seja, em favor do contribuinte,
e nós tivemos ali um pedido de um dos ministros para levar isso para o plenário. Então, a gente voltou para a estaca zero e o tema volta a ser discutido aí como se nenhum voto tivesse sido proferido, né? Então, isso gera, obviamente, um cenário de incerteza. Seguimos aí atentos, acompanhando. A gente está aqui, né, em julho de 2026, aguardando o que vai acontecer. Mas eu não diria que inviabiliza em todas as condições a constituição de uma holding, mas ela passa, né, se nós tivermos aí, porventura, uma decisão desfavorável e que, vamos dizer assim, pacifique a questão da contribuição e da cobrança do ITBI, nós teríamos, sim, um impacto muito expressivo para a grande maioria. De modo que isso tem que ser olhado caso a caso, discutido com os clientes. Claro que quando as próprias prefeituras negam, né, a imunidade, isso vem sendo, pela grande maioria, discutido judicialmente, mas essa é uma questão realmente que traz um impacto muito, muito relevante. E qual que é a postura que o empresário deve ter neste momento? Cautela. Eu acho que o momento ele exige uma certa cautela. Então, um olhar conservador, uma análise da situação concreta daquela holding que está em processo de constituição, para você avaliar se sim você conseguiria suportar o ônus de uma negativa e de uma determinação de cobrança. Então, todos os nossos casos, né, que nós estamos acompanhando, a gente tem tido este olhar antes. A gente já tem a grande maioria das prefeituras vem negando, né? Mas no nosso caso em específico, isso já é objeto de análise prévia e alinhamento com o cliente para que ninguém seja surpreendido. A questão toda é ser muito transparente com o cliente do risco, né, de ter ali uma cobrança futura em decorrência do julgamento, né, do STF, para que ele esteja preparado, né, caso ocorra esse revés. E o que nós fazemos, nós somos muito conservadoras quando a gente vai elaborar a estrutura da holding, porque isso traz ali para o empresário uma clareza do que pode acontecer e a gente não propõe nenhuma estrutura milagrosa, né? Porque, na verdade, não existe milagre na holding, né? Existe o planejamento sucessório tributário com eficiência e dentro ali da realidade tributária do país e da legislação vigente. Um ponto importante, Jamília, até para reforçar aqui, a questão que está sendo discutida hoje, ela não produz nenhum efeito neste momento em relação às holdings que estão sendo constituídas. Então, o que nós temos hoje é uma jurisprudência controvertida, né, quando levamos o tema, e então cada caso ainda é um caso. Claro, à medida que esse julgamento avança e a situação se define, nós provavelmente vamos ter efeitos, uma modulação, talvez, e aí o cenário passa a ser distinto. Então, olhar essa questão é importante, porque mesmo que eu tenha ali uma decisão judicial favorável hoje, eu posso sofrer um revés lá na frente, ao passo que também posso entrar com um mandado de segurança, por exemplo, obter uma decisão favorável que será mantida. O que nós temos, né, como alinhamento interno aqui na nossa parceria é isso. É sempre essa transparência que a Camila falou, para que, ao final do processo, ele entenda o que de fato aconteceu sem ser surpreendido com um ônus que ele não esperava. E ter uma boa advogada faz toda a diferença, né, Camila? Eu acho que sim, né? É muito importante essa clareza, né, que vocês trazem para o cliente, mostrar todos esses cenários, né, nesse momento principalmente aí de reforma tributária. A gente também está num cenário aí de tributação de lucros, dividendos, né, Camila? Como que você enxerga isso dentro da holding? Bom, eu acho que com o início da tributação de lucros e dividendos, a holding esse ano ela passou a ser ainda mais um instrumento de eficiência tributária. Então, só para os telespectadores entenderem, a partir desse ano, iniciou a tributação de dividendos para pessoa física. Então, a particularidade da lei, né, ela, dentre várias situações, o que a gente mais se depara ali dentro do contexto das empresas um sócio que hoje ele retira um lucro distribuído acima de 50 mil no mês, ele vai ter uma retenção de 10% de imposto na fonte, né? E nós temos dois times, o mensal, que é na fonte, e nós temos o time, que é na declaração de imposto de renda da pessoa física, que é o que a gente chama de RPF mínimo. Ou seja, vou dar um exemplo aqui, eu tenho 2 empresas, e em cada empresa eu tirei um lucro de 30 mil. Você concorda que não é acima de 50 mil, não vai incidir os 10%. Porém, lá na declaração de imposto de renda da pessoa física,
Caso eu tenha um rendimento acima de 600 mil no ano, eu vou estar sujeita ao IRPF mínimo, que é de 0 a 10%. Dividindo 600 por ano, dá 50 mil por mês. Então, a gente tem que pensar que não é só dentro ali do mês por fonte pagadora. A gente tem que pensar que tem um impacto ali anual na pessoa física do sócio. E aí que vem a importância de uma holding quando ela é aplicada no caso. A tributação dos dividendos, ela é de pessoa jurídica para pessoa física. Porém, de pessoa jurídica para pessoa jurídica, a lei não amplia essa tributação. Então, se eu tenho uma holding de participações, eu tenho uma empresa, um exemplo, a TC Contabilidade, e eu tenho uma empresa que participa da TC, os dividendos da TC para a holding, eles não vão ser tributados, PJ para PJ. Qual que é a vantagem? Na holding, eu posso fazer ali a gestão desses valores, seja num investimento dentro da própria holding, então eu posso transformar isso em patrimônio, imóvel para locação, imóvel para venda, fazer uma estruturação dentro dela, um investimento mesmo ali, enfim, renda fixa, vários, tem uma gama de investimento que pode ser viabilizado dentro da holding, e dali eu transfiro para o sócio, porque em algum momento esse dinheiro vai para o CPF, até porque você não pode misturar pessoa física com jurídica, então eu não posso pagar minhas contas pessoais dentro da holding. Então, em algum momento, esse dinheiro vai para o meu CPF. Mas a questão toda é, quando a holding bem aplicada, eu consigo fazer a gestão de investimento dentro dela e trazer para o meu CPF o que é de fato para minha sobrevivência. Então, se bem aplicado, ela traz ali essa eficiência tributária. Lembrando que a holding, para participar de um quadro societário, essa empresa que ela está sendo, que é participante, ela não pode ser do Simples Nacional, porque senão você desenquadra a empresa do Simples. Camila, a gente sabe que faz parte da estratégia da holding em um momento fazer a doação, né, para os herdeiros. Incide imposto também nesse momento? Na verdade, incide, e ele é um imposto muito polêmico, que é o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Então, ele incide na doação via inventário, né, ou então na doação em vida. Ele é um imposto estadual, e cada estado tem sua alíquota. São Paulo ainda é muito vantajoso, né, a questão da doação, principalmente na holding, né, existem bastante decisões favoráveis. O que a gente fala é, se você quer fazer uma doação, né, seja uma doação expressiva ali do patrimônio, para já transferir as cotas para os herdeiros, o momento ainda é esse ano, porque a partir do ano que vem, a doação, né, o limite da doação, as alíquotas vão ser progressivas, e o valor da doação para fins de incidência do ITCMD, ele vai ser valor de mercado, enquanto que esse ano a gente consegue, dentro do estado de São Paulo, lembrando que a gente tem que olhar cada estado, porque ele é um imposto estadual, até esse ano a gente consegue doar pelo valor contábil. Então, um exemplo, transferir para a holding os imóveis conforme a minha declaração de imposto de renda, valor contábil ali, valor histórico, eu consigo doar as cotas respeitando os limites de doação, dentro do valor contábil. A partir do ano que vem, para doar as cotas, eu terei que validar o valor de mercado. E a lei complementar é uma lei federal. Então, ela vai ser aplicada ali com a reforma tributária para todos os estados. Tô só pensando aqui como o governo está participando realmente, ativamente, né? Cada vez mais. Da nossa vida, né? Uma questão aqui ainda, em termos de TCMD, né, que é o Imposto Transmissão, Causa, Mortes, Doação, é o seguinte, como você mesmo falou, é uma estratégia fazer ali a doação das cotas dos instituidores em favor dos seus herdeiros. Então, quanto antes se começa a fazer esse planejamento, quanto antes se conclui. E aí fica mais fácil observar os limites de isenção. Então, é muito comum nós sermos procuradas por pessoas que já estão ali numa idade mais avançada, claro, e às vezes num momento já com alguma questão de saúde que a preocupe, né? Ou que aponte ali para uma necessidade de acelerar o processo de sucessão, dado alguma condição mais específica. Então, nesses casos, por exemplo, dificilmente nós vamos conseguir lançar mão dessa economia advinda da isenção, tá? Pelos limites. Agora, quando você começa isso mais jovem, de forma progressiva e mais planejada, essa é uma estratégia interessante. Especialmente quando a gente está falando aí de um patrimônio que não é tão expressivo. Claro, quando a gente está falando aí de maiores patrimônios, valores mais
consideráveis, isso fica muito difícil de ser implementado como uma estratégia. Mas pro pequeno, pro médio, que de alguma maneira tá pensando em fazer uma holding, né, de constituir uma holding, acaba sendo útil fazer dessa forma. Sim, e a grande jogada é você fracionar as doações dentro do limite de isenção para que você fuja desse Nós vamos imposto. distribuindo isso no tempo. Tá. No caso de quem investe em mercado imobiliário, que tem imóveis para vender, tem imóveis em Airbnb, tem imóveis em locação, quais são os cuidados, os critérios que vocês analisam para constituir a holding? Bom, primeiro entender ali qual que é o impacto tributário na locação ou na venda, principalmente na venda. Porque a venda, ela dentro da holding, a depender de como que o imóvel é classificado, então, só voltando um pouco em questão mais técnica e de classificação contábil, o que a Receita Federal ela entende? Que quando você classificou um imóvel dentro da holding, seja um ativo imobilizado. O que é ativo imobilizado? O imóvel que é utilizado para o uso da empresa, a sede da holding, ele é um imóvel de uso da empresa. Então, ele não é um imóvel de investimento, você não vai alugar, não vai vender. Então, você classifica ele no ativo imobilizado. Ou seja, um imóvel classificado ali para ter ali uma renda, uma atividade imobiliária, um exemplo, para investimento. Então, a gente entende a classificação, primeiro, contábil dele dentro da holding, para ver se é viável ou não você ter a operação econômica de venda dele dentro da holding. Um ativo imobilizado, por exemplo, quando a gente vai tributar, a gente tributa o ganho de capital dele. E o ganho de capital na holding, ele pode chegar próximo de 34%, enquanto que na pessoa física, a depender é 15%. Então, a gente avalia, será que é melhor a gente fazer isso via estrutura de CNPJ, uma holding, ou na pessoa física? A locação, aí sim, né, ela é mais vantajosa via de regra na holding. Porém, a gente está tendo aí com a reforma tributária algumas questões, principalmente no que tange o Airbnb, que são aluguéis ali de baixa jornada, né, aluguéis curtos, né. O que a reforma ela traz ali é que há uma possibilidade de ser tratado como hospedagem, né, serviços de hospedagem. E se for tratado isso, ele vai incidir o IBS e o CBS, que são os novos impostos não, né, eles estão ali substituindo PIS, COFINS, IS e ICMS. Caso seja tratado isso dentro da pessoa física, ele tem um peso muito grande, porque ele pode chegar a 44%, dependendo do IVA, né, lembrando que a gente não tem a definição do IVA dual, que é o CBS e o IBS. E aí, nesse caso, traz muito mais vantagens você fazer a alocação dele numa holding. Então, a questão da tributação, a gente sempre faz um mapeamento para ver, é melhor na pessoa física ou na jurídica. Por quê? Entender as alíquotas, entender o custo para você estruturar essa holding, porque às vezes o aluguel é tão baixo que o valor que ele vai gastar para estruturar a holding não justifica, né, ele fazer a tributação, né, a gente no frigir dos ovos ali dá pouquíssima diferença que não justifica você estruturar, mas é algo que é importante, né, entender, e principalmente aluguel de Airbnb, né, a gente vê o crescimento ali de pessoas comprando estúdio, fazendo investimento imobiliário para ter a renda, né, através desses aluguéis de baixa duração, e na pessoa física ele vai ter um impacto tributário gigantesco. Não, você falou 40 aí? Pode chegar a 44%, depende da definição do O IVA. negócio não tem uma rentabilidade. A gente tem um sócio, na verdade. Não, aí virou proprietário. Então, assim, esse planejamento ele é muito importante, porque até o que a Camila mencionou, às vezes, ele não tem ali uma renda tão grande na holding que justifique, né, você, enfim, essa parte tributária, mas às vezes justifica a parte de sucessão. Então, Sim. tem que ser, o cenário ele é sempre Dá macro. para fazer análise da holding por um um viés ponto, só também, por um ou ponto sucessório, ou tributário também, ou os dois juntos, né? Os dois Exato. juntos. Bem interessante. Bom, e diante de todo esse cenário incerto que a gente está vivendo aí, como que vocês avaliam? A holding ainda é interessante? Para um determinado grupo, sim. Com certeza. Eu acho que ela já foi muito mais interessante, né? Porque a gente percebe, principalmente a parte do fisco fechando o cerco em relação à questão de organização tributária. Porém, ela ainda é um instrumento muito vantajoso e dependendo ali do patrimônio, dependendo da configuração da família, ainda com a reforma,
ela traz uma vantagem muito grande. Quando falamos em planejamento sucessório, propriamente dito, ela segue sendo interessante. Claro que do ponto de vista tributário, nem sempre nós vamos ter realmente uma situação que, como a Camila falou, nos leve à ideia de que sim, a holding é uma boa ideia. Tá? Traz de fato uma solução, traz de fato a eficiência tributária perseguida, pretendida. Mas quando falamos de sucessão, sim. Eu vou dizer que, a depender ali da configuração familiar, das peculiaridades que envolvem aquele núcleo familiar, ela sempre será um instrumento bastante utilizado e que sim, vai fazer a entrega de acordo ali com o que se precisa assegurar para aquele núcleo. Vocês duas deixaram bem claro aqui que não existe fórmula pronta, né? Que existe muito critério, muita análise para uma tomada de decisão, né? De constituir uma holding. E que tem que buscar os especialistas, né? Porque, gente, não tem jeito, né? Principalmente na parte da tributação. A Camila, acho que deixou isso muito bem claro aqui hoje, né, Camila? E para a gente encerrar aqui, qual o conselho que vocês deixam para quem, após assistir aqui vocês, começou a pensar em holding, não sabia que isso existia, que pode ser um bom negócio, né, para a família? Qual o conselho que vocês dão? Busque bastante informação antes da tomada de decisão, para que ela seja realmente uma decisão consciente, né, voluntária e consciente. Afinal de contas, uma holding bem estruturada, de fato com profissionais que conhecem da holding, que não vão te oferecer ali soluções mágicas, milagrosas e altamente vantajosas, faz toda a diferença. Até porque você tem que imaginar, Jamile, que uma holding, invariavelmente, tirando o aspecto tributário, né, que você sente ali o ganho imediato, ela é uma estrutura, né, em termos de contrato, por exemplo, que vai ser utilizada por muitos e muitos anos. A bem da verdade que o contrato social que nós fizemos hoje, ele vai ser, às vezes, utilizado de forma mais ampla quando, de fato, tiver ali o falecimento dos instituidores. Então, eu posso estar fazendo um contrato hoje que vai estabelecer regras para daqui 20 anos, 15 anos. Então, ou seja, fazer isso de uma forma muito, muito aprofundada, com toda a informação necessária e com conhecimento, é muito importante, faz muita diferença. É tranquilidade, né? É tranquilidade, ou não. Daí a necessidade realmente de buscar essa informação e se cercar ali de profissionais que conheçam e que entendam a realidade e a necessidade que você tem, né? Sim, eu concordo muito com o que a Camila disse. Não busque, quem está procurando uma holding, quem tem uma ideia ali de iniciar uma pesquisa, estruturação junto com a família, não buscar soluções milagrosas. Não existe milagre tributário, o que existe é planejamento e eficiência. E mais ainda no cenário que a gente está vivendo dentro do país de reformas. Então, mudança no ITCMD, votações, né, sobre a viabilidade do ITBI ou não, da não incidência, reforma tributária, entrada de impostos novos, que antes não estavam incidindo sobre locação, sobre venda. Então, tudo isso tem que ser considerado e tudo isso de forma muito conservadora e entendendo o cenário ali atual do país, né? A gente já tem ali várias normativas do que está por vir, né, com a reforma tributária. Então, é importante que busque um profissional que entenda de holding, que trate a holding como algo personalizado para a família, né, para quem trabalhou a vida toda para construir aquele patrimônio e entenda que não é um CNPJ comum, não é um contrato junta comercial, não é só você criar uma holding, contabilizar no balanço de qualquer forma, tem que ter uma análise muito técnica, porque um erro na estruturação da holding vai trazer um prejuízo financeiro gigantesco. Então, assim, não existe milagre, existe realmente planejamento. E para finalizar, Jamile, um ponto super importante. Qualquer contrato de holding que de alguma maneira viole o que a legislação determina e limita em relação à sucessão, à partilha, a direitos, né, dos herdeiros, ele é inválido. Olha. Então, daí a necessidade de se ter realmente expertise para fazer esse processo todo. E quem ficar na dúvida, quiser fazer uma análise com vocês, onde encontrar vocês, os canais, onde contratar vocês? Bom, a gente pode deixar o nosso contato, né, do nosso escritório. Vai ser um prazer poder ajudá-los, entender um pouquinho da holding. A gente sempre faz uma reunião juntas com o cliente para explicar, ter um overview ali de todo o cenário, tanto
contratual, sucessório, quanto tributário. Esse briefing inicial, ele é muito, muito importante e a gente entende que ele é fundamental para realmente depois entregar uma solução que vai, de fato, ajudar a sua família. E é onde a gente vê também se aquele perfil, ele é indicado, se uma holding ela é indicada para aquele perfil ou não. Já nesse primeiro mapeamento, a gente consegue dar um direcionamento para essa demanda, né? Camilas, muito obrigada pela participação aqui hoje, acho que foi super esclarecedor, eu aprendi escutando vocês, né, é importante entender como a gente pode proteger, né, patrimônio, família, todo o legado, né, que a gente constrói aí, falar de sucessão e de forma clara, né, como vocês trouxeram aqui hoje. Parabéns pelo trabalho, espero que vocês recebam muita procura depois desse episódio. E esse foi mais um episódio do podcast Beni Rubi, que você acessa nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Spotify, @Beni Rubi. Acesse os outros episódios, tem várias histórias e conteúdos para empresários, no qual você pode aprender e se inspirar. E até o próximo.